Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Levítico, capítulos 25 a 27. O que nós vemos na conclusão de Levítico são as últimas instruções de Deus a respeito da aliança que é registrada nesse livro. O Senhor estabelece o ano sabático, quando a terra descansaria. O Senhor estabelece o ano do jubileu. Apresenta as bênçãos que acompanhariam a obediência do povo. Apresenta as maldições que acompanhariam o povo caso não fossem leais à aliança. E por fim, o Senhor traz as regulamentações a respeito dos votos e dos dízimos, daqueles sinais de gratidão quando o povo quisesse oferecer algo ao Senhor. Portanto, essa conclusão se inicia com o ano sabático, o ano em que o Senhor estabeleceu para que o seu povo descansasse a terra. Após 6 anos cultivando a terra, o povo deveria, no 7º ano, oferecer descanso àquela terra. Eles até poderiam colher as frutas que nascessem de forma natural, efeito do próprio tempo e da condição do solo, mas não deveriam lavrar a terra. Há uma explicação científica para isso, mas na verdade o foco do Senhor aqui está principalmente na questão teológica, do seu povo descansar nele. Saber que não é pelo seu esforço, pelo seu trabalho que eles conquistariam a abundância das colheitas, mas sim unicamente pela mão de Deus que os conduzia. Além disso, o Senhor mostra sua graça com as leis do ano do jubileu e dos resgates pelos pobres, para aqueles que perderam os seus bens. Nós vemos o ano do jubileu como o ano que o Senhor devolveria todas as coisas àqueles que tinham a posse delas. Então, após 50 anos, a terra que foi comprada por alguém seria então finalmente devolvida. A cada 50 anos, aquele que comprou uma terra deveria devolver a terra à família que pertencia àquela terra anteriormente. Em seguida, o Senhor estabelece as leis dos resgatadores. Quando algum parente fosse vendido escravo ou perdesse tudo, alguém poderia resgatar os seus bens por ele, sendo ele um parente que poderia socorrê-lo na pobreza, na dificuldade. O capítulo 26 narra as bênçãos do Senhor na sua aliança, e o capítulo 26 também apresenta as maldições, caso o povo do Senhor não obedecesse. O capítulo, porém, termina com graça, lembrando que o Senhor receberia graciosamente aqueles que confessassem o pecado e se arrependessem. Acima de tudo, o Senhor desejava arrependimento do seu povo, não apenas maldições, mas sim uma mudança de coração que aconteceria por meio do juízo, da disciplina do Senhor. No capítulo 27, o Senhor conclui lembrando o seu povo de que ele era um Deus zeloso com os votos. Os juramentos que fizessem a Deus deveriam ser cumpridos. Caso contrário, o Senhor exigia um resgate valioso para que assim voltassem atrás na sua palavra. A partir desses textos, o povo de Israel aprendia que deveria confiar em Deus. Havia o ano do descanso, onde o povo deveria cessar de lavrar a terra, de cultivar a terra, e saber que o Senhor mesmo se encarregaria de fazer com que as árvores, que as plantas, dessem os seus frutos e manteria o seu povo, apesar deles não trabalharem nesse ano. Isso mostrava justamente a graça de Deus que sustenta o seu povo. Eles não eram sustentados pelo seu trabalho, embora devessem trabalhar, mas sim, acima de tudo, pelo Senhor, que concedia a bênção do trabalho a eles. Além disso, as bênçãos e maldições serviam como um alerta, como uma lembrança dos benefícios de cumprir a aliança com Deus, e também uma advertência sobre as consequências daqueles que fossem desleais para com o Deus da aliança que os libertou do Egito. Os votos e os dízimos mostravam justamente a fidelidade que o Senhor exigia ao se dedicarem a Ele. Aquilo que era dedicado ao Senhor deveria ser feito de forma santa, pois estava diante de um Deus santo. Não deveriam fazer votos e ofertas de forma desleixada, mas sim com atenção, com compromisso. Esses capítulos também nos falam muito sobre Cristo. Nós podemos ver, inclusive, que Cristo é quem nos oferece o verdadeiro descanso, como o livro de Hebreus nos ensina. É em Cristo que nós podemos descansar. Cristo assegura o verdadeiro descanso, o descanso que a terra prometida não pôde dar. É por isso que hoje nós somos chamados para confiarmos em Cristo a fim de obtermos verdadeiro descanso.
Também podemos olhar para essas maldições agora não mais com terror, pois se estamos em Cristo, nós já estamos livres de toda a maldição da lei. Cristo já foi amaldiçoado em nosso lugar e nenhuma dessas maldições agora recai sobre nós. Apesar de, pelo pecado, podermos ser alvo da disciplina de Deus, jamais seremos alvos da maldição se estivermos em Cristo. Aprendemos também que Cristo é o nosso resgatador. Assim como era dever de um israelita socorrer o seu parente caso ele fosse vendido escravo ou fosse muito pobre e perdesse seus bens, Cristo é aquele que resgata a nós, que estávamos perdidos, que éramos escravos do pecado. Cristo é aquele que nos resgata da maldição da lei e que agora nos conduz para o reino do nosso Pai. Por isso, meu irmão, confie na provisão de Deus. Saiba que em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Nós agora podemos descansar em Cristo, sabendo que tudo o que precisávamos Ele já nos deu. E nós agora podemos adentrar no descanso que Ele assegura pelo seu sangue. Devemos, por isso, nos alegrar nele. Saber que, como o jubileu anunciava a libertação após o dia da expiação, nós agora somos totalmente libertos. Estamos sendo reconduzidos para o nosso lar. Por isso, ofereça a sua vida a Deus com sinceridade. Não ofereça a sua vida de forma leviana, de forma superficial, mas que o seu coração seja fiel ao voto que você fez ao anunciar a Cristo, ao proclamar que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Que a sua vida reflita a fé que você professa e que assim Deus o abençoe para que você cada dia mais se mostre alguém leal à aliança que Ele estabelece em Levítico.